Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo de hoje nós vamos falar de alguns aspectos bem interessantes que estão acontecendo no céu nessa semana. São muitos, eu separei apenas alguns aqui para a gente conversar, que eu considerei os mais importantes. Entre eles, Vênus enquadrando Plutão, um aspecto tenso, mas também fazendo um trígono muito bonito com Júpiter, e Mercúrio fazendo uma oposição a Quíron. Já deu para perceber que é uma semana um pouco desafiadora, mas no meio disso tudo, nós também temos uma lua nova iniciando aqui nessa semana. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender essas energias e melhor aplicá-las na sua vida. Se você não me conhece ainda, tá entrando no canal nesse vídeo. Eu sou Yara Portes, diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga, taróloga e professora de yoga e meditação. Se você curte esses assuntos aqui de autoconhecimento, se você também está nessa busca, considere se inscrever aqui no nosso canal. Você vai encontrar aqui playlists de meditação, muitos vídeos aqui falando de autoconhecimento, falando de astrologia. Então, clica no sininho, inclusive, para você receber essas notificações. Mas vamos agora entrar diretamente nesses aspectos da semana e eu vou começar pelo pior, né? Pelo aspecto mais tenso, pelo aspecto mais desafiador, que é Vênus enquadrando Plutão. E vou começar logo pelo mais difícil, porque a gente, trabalhando positivamente essa energia, você destrava e começa a receber um bom fluxo da vida aí, né? Lembra que um aspecto astrológico não tem por objetivo estagnar a sua vida. Na verdade, vem como uma proposta de evolução. Todo problema, todo desafio esconde um potencial de crescimento e evolução muito grande. Então, entender o que o desafio está trazendo para a nossa vida, né? E desbloquear isso daqui é fundamental. Então, Vênus em quadratura com Plutão, esse aspecto vibra principalmente aí entre os dias 3 e 8 de setembro, com o clímax no dia 5. Então, traz algumas reflexões muito importantes aqui pra gente. Vênus é um planeta que fala de relacionamentos, de parceria. Vênus está transitando no signo de Libra. Isso significa que ela está domiciliada, ela está transitando no seu próprio signo regente. Ela está muito confortável. Vênus em Touro, que ela também rege Touro, fala mais das questões materiais. E no domicílio de Libra, ela tende a se voltar mais para o outro, para relacionamentos. Então a gente vai colocar esse foco aqui, ok? Já Plutão, o planeta da transformação, Plutão rege Escorpião, então um planeta que fala de profundidade, tem uma via muito positiva. Na astrologia eu vejo muitas pessoas massacrando determinados planetas, como Saturno, Plutão, e vendo como um algoz. Na verdade não, Plutão é o deus do inconsciente. É ele que rege os processos de aprofundamento, de envolvimento, de alquimia, de simbiose, ele traz muita coisa legal. E também é o Deus que rege a transformação, a regeneração e os processos de desapego. Portanto, é conhecido como Deus da morte, né? E aqui eu não estou colocando a morte no sentido literal, estou colocando a morte no sentido figurado, ou seja, os processos de finalização de ciclo. Então, quando Vênus enquadra Plutão, traz alguns desafios no sentido da sua postura dentro dos relacionamentos afetivos. Então, uma reavaliação, passar um pente fino, inclusive no que você já vivenciou no seu passado, porque o Plutão está transitando em Capricórnio e ele está em movimento retrógrado. Todas as vezes que um planeta entra em movimento retrógrado, ele começa a reavaliar algumas questões do passado e ele já está no signo que rege o próprio passado. Então, enquadrando Vênus, planeta de relacionamento, vamos nesse período, nessa semana, começar um processo de reavaliação de tudo aquilo que nós vivemos a nível afetivo e observar se não tem alguma situação que nós passamos lá atrás que pode estar travancando como uma pedra no meio de um rio, obstruindo o fluxo positivo da sua vida hoje.
tá? Isso pode ser, por exemplo, uma situação um pouco traumática que você pode ter vivenciado no passado e isso deu uma esfriada aqui no seu coração, né? Dentro dessas questões afetivas, como também pode ser um modus operandi, a forma como você se coloca dentro dos relacionamentos que precisa ser ressignificada. Ok? Então, muitas vezes você já pode estar dentro de uma relação, mas não está fluindo como deveria fluir, a pleno vapor, né? Porque tem algumas questões aí do passado que precisam ser revistas, né? Para liberar melhor esse fluxo. Vamos desenhar um outro panorama. Vamos supor que você esteja solteiro, solteira e que algum tempo atrás você pode ter sofrido alguma desilusão amorosa e você se envolveu, você se entregou, você se dedicou àquela pessoa, mas houve uma desilusão ali, o relacionamento não deu certo e você ficou com aquele bloqueio dentro de você. Muitas vezes, quando isso acontece, dependendo da intensidade, a pessoa se fecha para o amor. Ela começa a buscar algumas vias de escape, como por exemplo, se refugiar no trabalho, começa a trabalhar para negar aquela situação, né, essa questão do amor, e como uma fuga, um processo de fuga aqui, como também ela pode se voltar para muitos relacionamentos, ou seja, aquela diversidade, como uma tentativa de não conseguir aprofundar mais com ninguém. Então, ou seja, uma fuga mesmo do amor. Todas as vezes que começa a aprofundar, corta aquilo dali e já parte para outra, né? Ainda mais hoje em dia, com essa tendência aí de aplicativos e tudo mais, fica muito fácil esse tipo de fuga. Porém, quanto mais a pessoa foge desse encontro mais profundo com o amor, que é exatamente o que Vênus com Plutão vem pedindo, tá? Essa profundidade, essa alquimia, mais vazia a pessoa se sente. Então, se a pessoa não tem um talento, por exemplo, uma linha de desenvolvimento voltada para o celibato, seria interessante encontrar esse problema, acariar, né, esse problema vivenciado lá atrás, a fim de liberar esse fluxo. Então, essa fuga constante pode trazer um sentimento de vazio interior, uma melancolia, sabe? Um vazio no peito, no lugar onde o amor deveria preencher. E não adianta você tentar preencher isso com outras coisas. É importante enfrentar isso dentro de você e eliminar. Plutão, como um deus da morte, está pedindo uma morte nessa situação aí. Então é importante você avaliar. Entenda que nós atraímos da vida tudo aquilo que nós precisamos para alavancar o nosso desenvolvimento, porque nós estamos aqui para nos tornar pessoas melhores, né? Para expandir a nossa consciência, para evoluir. Então a vida começa a trazer situações que são compatíveis com aquilo que você precisa aprender. É por isso que tudo aquilo que você vivenciou lá atrás precisava acontecer daquela forma para te ensinar alguma coisa. Então, quando você despersonaliza o problema, né, e começa a analisar o que aquela situação veio ensinar para você, você chega no X da questão, no ponto central. Por quê? Enquanto você não entende o aprendizado que aquela situação veio trazer para a sua vida, a tua vida entra em looping. É como se você começasse a atrair coisas muito semelhantes ou pessoas muito semelhantes para que então você possa ressignificar. Sabe aquela coisa da... Vamos voltar lá na época de escola? Você fez uma prova, não passou na prova, mas tem a segunda chamada. Aí o professor te chama lá, olha, tem uma prova de recuperação aqui, vamos para a segunda chamada porque agora você pode passar. Estuda melhor, aplica o conhecimento e você pode passar de ano. E mais ou menos isso que acontece aqui na vida da gente também, né? Então, quando a vida começa a trazer pessoas, situações semelhantes àquilo que você vivenciou lá atrás e que pode ter te trazido alguma ferida, muito cuidado, porque qual é a tendência que a maioria das pessoas segue? Negar. Não, eu já vivenciei isso, não quero, vou fechar essa porta. E aí é que está a grande cartada.
né? Se você nega o aprendizado, você nega a sua oportunidade de evolução. Se você fecha a porta para isso, você fecha também a porta para a sua própria evolução. Então, se a vida está te trazendo coisas repetidas, não seria o melhor momento agora de você, poxa, então vem situação, eu vou encarar você de frente e vou aplicar o conhecimento, a sabedoria que eu não apliquei lá atrás, agora, nessa situação. E aí você libera o fluxo das questões novamente. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que aconteceu dentro de um atendimento. Eu tenho uma cliente que está muito casada aqui dentro desse aspecto de Vênus com Plutão, por isso que eu vou dar esse exemplo. Às vezes no exemplo a gente consegue desenhar melhor. Ela sofreu um bloqueio, ela teve uma relação bem traumática, bem complicada no passado, e ela não processou isso muito bem dentro dela e acabou atraindo uma pessoa para um relacionamento, um homem muito parecido com o ex dela, mas até fisicamente o cara era parecido. Então, ou seja, não era só a postura, os interesses, era parecido fisicamente, gostava das mesmas coisas, até a mesma profissão, os dois advogados, né? Então, enfim, muito parecido, muito igualzinho, e ela se assustou com aquilo dali, e a primeira tendência dela foi fechar a porta. Não, eu não quero passar por isso, é muito igual, me lembra muito o meu ex. E aí, dentro do atendimento, eu comecei a conversar com ela. Eu falei, fulana, por que você vivenciou aquela situação? Tem alguma coisa, você repassando a sua consciência naquele momento do relacionamento antigo, tem alguma coisa que você considera que você fez errado, ou que aquela pessoa veio te ensinar alguma coisa que você não aprendeu? E ela repassando algumas coisas, ela começou a chegar a alguns pontos, como por exemplo uma insegurança da parte dela, muito controle, muito ciúme, e que acabou também minando bastante aquele relacionamento. Então, falei para ela, vamos começar um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento interior, para você resgatar a sua segurança, começar a mudar essas questões e encarar um novo relacionamento. E foi o que ela fez. Ela começou a entrar de uma forma diferente. Ela aprendeu aquela situação lá atrás, né, que eu estou resumindo, tá, gente? Mas tem muita coisa aí nessa história. Então ela ressignificou aquilo dali, encarou o relacionamento com ele e hoje está muito bem dentro da relação, uma relação super fluida, super harmônica. Tudo aquilo que ela havia projetado na relação anterior e que não aconteceu e que não foi legal, nessa está fluindo muito bem. Então entenda que a vida começa a trazer pessoas ou situações muito semelhantes até você conseguir aplicar o aprendizado, né? Aquilo que você precisava aprender. É aquela velha história de você conhecer a mesma pessoa em corpos diferentes até você aprender a lição. É mais ou menos isso. Então, quando a vida começa a te trazer essas situações parecidas ou pessoas muito parecidas com aquilo que você vivenciou, liga todas as anteninhas aí, tá? Porque pode estar oculto ali atrás, dentro dessa pessoa, dessa situação, o que você precisa para o seu crescimento. Então, vamos encarar, né? Esse aspecto está pedindo para você se desapegar dessas questões do passado. Fecha essa porta definitivamente. Fica apenas com o aprendizado que você extraiu daquela situação, mas deixa as mágoas para trás, né? Tem até um samba que fala, deixa as cascas para lá, para trás, né? É exatamente isso. Quantas vezes a gente espreme lá a laranja para fazer um suco, a gente toma a laranja, mas fica carregando as cascas, é isso que você faz? Não, né? Deixa as cascas para lá, enterra essa situação de uma vez por todas, mas extraia dela a sabedoria necessária para o seu desenvolvimento, tá? E aí, com certeza, você vai conseguir abrir um fluxo muito melhor de vida. Entenda que para você ir para o futuro, você precisa se desapegar do passado. Não adianta querer alavancar em direção ao futuro se tem uma âncora, se tem um peso morto ali, né? Então, o peso morto combina muito com Plutão. É importante cortar esse peso morto para o seu coração voltar a fluir novamente.
E as pessoas às vezes têm um pouco de receio com Vênus em quadratura com Plutão ou em oposição ou em aspecto tenso, porque isso pode trazer alguns rompimentos afetivos, né? Tanto no sentido mais figurado, questões dentro de você, como no sentido literal também. E se for o caso de você encerrar alguma relação na tua vida, vamos fazer isso à moda escorpiana de uma forma positiva, com profundidade, porque a maneira como você entra numa relação diz muito a respeito da sua determinação, do seu interesse por aquela pessoa, mas a forma como você sai da relação pode dizer muito a respeito do seu caráter. Então, como que você sai de uma forma muito positiva? Você mostrando para outra pessoa o porquê que você está saindo. Então, ou seja, o Vênus é um planeta que fala também de diálogo. Dentro da regência de Libra, que é um elemento ar, fala de comunicação. Com Plutão, comunicação profunda para gerar uma transformação. Se você sai de um relacionamento, vira as costas e vai embora, como uma criança que enjoa do brinquedo, parece uma coisa forte, tá, gente? Mas isso eu escuto muito nos atendimentos e isso acontece demais. Então, não é uma coisa muito legal, porque o outro fica sem entender muitas vezes o porquê que aquilo dali está acontecendo, o porquê daquela finalização. E se você não elucida o outro com relação a essa finalização, o outro nunca vai conseguir se transformar, entender o que ele fez, ele ou ela fez dentro do relacionamento que pode ter gerado aquele fim. Então, quando você senta e conversa com a pessoa, mostrando por que você quer sair do relacionamento, você dá a oportunidade do outro refletir sobre o seu próprio comportamento dentro da relação e começa a haver um processo de regeneração e mudança. Não necessariamente essa mudança você vai ver, porque se você está saindo da relação, né? Mas ela já pode levar essa semente da transformação para um outro relacionamento. Então, isso é uma forma madura de você encerrar um ciclo. E diante desse aspecto Vênus em quadratura com Plutão, a gente tem que trazer muita consciência e respeito também, né? Na forma como nós encerramos esses ciclos na vida. Então vamos fazer da forma mais bonita, da forma mais alquímica, mais regenerativa e mais curativa possível, porque uma relação vai durar o tempo que tiver que durar. Que seja eterno enquanto dure, né? Já dizia ali o nosso saudoso Vinícius de Moraes. Então, que realmente seja eterno enquanto dure, mas que traga alguma coisa construtiva e muito positiva para a sua vida. É interessante observar o Plutão por essa ótica de cura. E por falar em cura, nós também temos um outro aspecto acontecendo no céu, que é o Mercúrio fazendo uma oposição com Quirón, que acontece entre o dia 5 e o dia 9, com o seu ápice ali por volta do dia 7 e 8. E Quirón, na mitologia grega, é o centauro ferido. Então ele fala muito das nossas dores emocionais. E como Mercúrio está transitando no signo de Libra, muitas dessas dores estão relacionadas também à nossa vida afetiva, porque aqui nós temos o eixo da relação, o eu, Quirón em Áries, e o outro, Mercúrio em Libra. Então, essa consciência das nossas dores do passado, tudo isso pode vir à tona. Porque às vezes a gente acha que esse passado está muito bem resolvido dentro da gente, só que não. É só aparecer uma situação, uma pessoa que lembra aquilo dali para aquela dor vir à tona de novo. Então, essa oposição traz uma oportunidade muito interessante da gente acariar essas dores, né? E como Mercúrio está transitando no signo de Libra, através do diálogo, seja com a pessoa que te feriu, ou seja com uma outra pessoa, que pode ser similar àquela, ou pode ser qualquer outra coisa, ou seja, através da informação que vem do outro, você pode tomar consciência com relação às suas dores e começar um processo de cura. A oposição aparece aqui porque é difícil você acariar isso, mas toda oposição pode virar uma conjunção, dependendo do seu esforço. Então entenda que nesse período você pode começar a atrair pessoas, situações, às vezes até nas redes sociais,
mensagens que têm a ver com o seu processo de cura. A gente está aqui no YouTube, né? Então, sei lá, de repente você pesquisando vídeos aí no YouTube, você cai naquele vídeo que vai te ajudar a se curar também. Então fica muito atento, fica muito atenta a todas essas mensagens que vem chegando para você nesse período, porque alguma delas aí pode beneficiar o seu processo de cura. E converse com alguém que você tenha muita afinidade. Mercúrio em Libra é conversar com aquela pessoa que, sei lá, é harmônica com a sua linha de pensamento. Você vê que caminha junto com você. Então, a forma do outro ver pode te forçar a enxergar aquela mesma situação por um ângulo diferente. Então, é muito válido aqui. Eu quero encerrar esse vídeo falando de todo o aspecto positivo de Vênus com Júpiter e também dessa lua nova. Mas antes, se eu estou agregando algum valor para você, deixa um like aqui para mim, porque isso é muito importante pra gente, tá? Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal e disponibiliza para outras pessoas. Se você conhece alguém que esteja passando aí por essa situação que eu estou colocando, já compartilhe esse vídeo, porque também pode ajudar essa pessoa. E deixa aqui nos comentários para mim o que você achou desse vídeo e se você já está sentindo aí essas vibrações, ok? Bom, mas vamos então, eu vou falar rapidamente da lua nova. Essa lua nova inicia no dia 6. E o que é a ideia de lua nova? Ela acontece no signo de Virgem. Então, toda lua nova traz um processo de início, é uma sementinha que você planta para colher algo melhor, para colher algo novo. Então, vamos aproveitar esses processos de morte de Plutão, né, de cura de Quirón, para então você plantar uma semente curativa na sua vida. Virgem é um signo que fala de cura, então pode ter certeza que com essa lua nova, você ressignificando todo esse passado, você pode plantar uma semente muito bonita de algo muito melhor ali para frente. Mas é claro que depende desses processos de cura, de desapego e de morte que a gente falou no início do vídeo. E para finalizar, nós temos Vênus em trígono com Júpiter também, e o período é entre o dia 4 e o dia 8, com o clímax ali no dia 6. Observa que todos esses trânsitos que a gente está falando, eles estão acontecendo em paralelo. Tá? Então, para você extrair esse lado mais positivo do trânsito, é importante encarar os desafios. E o que Vênus vem trazendo em trígono com Júpiter aqui? Júpiter é um planeta de expansão, de crescimento, rege a filosofia, os conhecimentos abstratos, ou seja, tudo aquilo que traz expansão de consciência. E Vênus, a deusa do amor, pode trazer uma parceria para você muito legal, seja uma parceria no aspecto social, uma parceria afetiva, que vem alavancando, que vem muito dentro da sua vibe aí, tá? Então saiba reconhecer isso, acolha essa relação, essa parceria com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, saiba nutrir. Isso, Vênus também fala de nutrição, né? Porque, como se diz, o cavalo branco passa uma vez só, né? Então não perca oportunidades e procure se associar a pessoas que estejam relacionadas com o seu propósito também. Tá? Não adianta ficar fugindo do seu crescimento com coisas, pessoas ou situações que não tem nada a ver, que não agregam um valor para você. Começa a se conectar com pessoas que você vê que tem a sua vibe, que está olhando para a mesma direção, que tem um propósito similar, porque esse período de Vênus em Libra é super maravilhoso para isso, tá? E você se colocando nesse fluxo, com certeza você vai atrair aí uma coisa muito legal e começar a construir um caminho também muito positivo aí para o seu futuro, que é o que a gente quer, o que eu quero para você, ok? Vou finalizando o vídeo aqui então, um forte abraço e nós nos vemos na próxima semana com mais um vídeo de alquimia astrológica. Namastê!